Olha, hoje em dia, a operação digital é o coração de qualquer negócio, certo? A questão então deixou de ser se vai acontecer um ataque. Agora a pergunta é quando vai acontecer e, mais importante, qual vai ser o estrago. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar, sobre por que proteger o que é crítico na sua empresa é, sem dúvida, a decisão mais estratégica que existe. Vamos lá? Para começar, vamos direto ao ponto, com um número que costuma prender a atenção em qualquer sala de reunião: 4,88 milhões de dólares. Esse, pessoal, é o custo médio de uma única violação de dados no mundo. E veja bem, isso não é uma linha no orçamento de TI, é um impacto direto, pesado, no balanço da empresa. A gente está falando de lucro, de fluxo de caixa, de valor de mercado indo pelo ralo. E se o dinheiro não assusta o suficiente, tem o fator tempo. Pensa só, 277 dias. Essa é a média de tempo para identificar e finalmente conter uma invasão. São mais de 9 meses. Imagina, 9 meses de caos, com a equipe toda apagando incêndio em vez de inovar. 9 meses de reputação sendo arranhada dia após dia. É uma ferida aberta que só piora. Ok, vamos trazer essa conversa para casa. Esquece os 9 meses por um segundo. A pergunta mais simples: qual o prejuízo se a operação da sua empresa parar? Não por meses, mas por um único dia, ou por uma hora que seja. É essa conta simples, que muda tudo. A segurança deixa de ser um assunto técnico e vira uma conversa de alto nível sobre a sobrevivência do negócio. Exato. Porque, no final do dia, o custo real vai muito além daquele número. O que está em jogo aqui é um risco fundamental para o negócio. É uma ameaça direta à capacidade da empresa de simplesmente existir, competir e crescer. E o problema é que nunca é uma coisa só, é um efeito dominó. Pega um ataque de ransomware, por exemplo. Ele não só sequestra os dados, ele para a produção. Isso gera custos absurdos de recuperação. Pior, atrai multas regulatórias pesadíssimas. E o golpe final, que às vezes é o mais doloroso, é a quebra de confiança. Clientes, parceiros, todo mundo fica com o pé atrás. É uma reação em cadeia que contamina a empresa inteira. E hoje, o perigo vem de todos os lados. Já foi o tempo de pensar só no hacker de capuz. Agora, os ataques podem vir pela cadeia de suprimentos, sabe? Usando um fornecedor que parecia totalmente confiável como um cavalo de Troia. E não podemos esquecer das ameaças internas. Seja por maldade ou por um simples descuido, elas continuam sendo uma das maiores dores de cabeça. Soma isso às falhas de compliance, que geram multas milionárias, e o cenário fica bem complicado. Agora, em setores super regulados, a coisa fica ainda mais séria. A gente tem mais de 14 anos de experiência nisso, atuando no Brasil e nos Estados Unidos, e especialmente nos mercados financeiro e farmacêutico. No financeiro, um deslize pode significar multas gigantes de normas como a PCI-DSS, que cuida dos dados de cartão de crédito, e a paralisação total das transações. Já no farmacêutico, o risco é perder propriedade intelectual valiosíssima, parar a produção e ainda encarar multas da LGPD, a nossa Lei de Proteção de dados. Bom, com esse cenário todo, tá na cara que a gente precisa mudar o jeito de pensar. Chega de tratar a segurança como se fosse só mais um centro de custo, uma despesa. A verdade é que hoje, ter resiliência cibernética é uma vantagem competitiva enorme. É o que separa as empresas que sobrevivem das que prosperam. Vamos ver como isso funciona na prática. A virada de chave é exatamente essa. Segurança não é um gasto. Pense nela como um seguro obrigatório. Só que diferente do seguro do carro, que a gente só lembra quando bate, este aqui gera valor todo santo dia. Como? Simples, garantindo que a operação não pare, protegendo a reputação da marca e principalmente dando a confiança que o time precisa para inovar sem medo. Olha só este gráfico, ele praticamente toma a decisão por si só. De um lado, a gente tem o custo potencial de uma violação. É uma barra gigante, imprevisível, que pode simplesmente quebrar a empresa. Do outro lado, o investimento em resiliência, uma barra bem menor, um valor que é planejado, controlado, é um investimento que protege o maior ativo de todos, a capacidade de continuar operando. Financeiramente falando, a escolha é óbvia, não é? E essa lógica toda se traduz perfeitamente para a linguagem que o conselho e os investidores entendem. Ter uma boa resiliência cibernética hoje é, na prática, uma métrica de valor. É um sinal claro de boa governança corporativa, mostra que a gestão de risco da empresa é madura e que o valor do acionista está sendo protegido para o longo prazo. Certo, mas como se constrói essa resiliência na prática, de um jeito que funcione? Foi para isso que nós desenvolvemos o nosso modelo, o Resiliência 360 Graus. É uma abordagem que basicamente junta as três pontas: pessoas, processos e tecnologia.
tudo amarrado numa estratégia única e que fala a língua do negócio. E esse processo é bem estruturado, dividido em 5 passos. Tudo começa com o diagnóstico, para a gente entender onde estão os riscos. Depois vem o planejamento, a implementação e a operação do dia a dia. E, por fim, o mais importante, a melhoria contínua. Porque segurança não é um projeto que acaba, né? É um ciclo, sempre se adaptando, sempre melhorando. Nossa abordagem se apoia em 3 pilares que conversam entre si. Primeiro, a governança, que usa ferramentas como Lean e Kanban para dar total visibilidade para o C-Level. Segundo, a continuidade do negócio, ou seja, ter planos de recuperação que a gente sabe que funcionam porque eles são testados na prática. E terceiro, o compliance, que é garantir que a empresa está em dia com as regras do jogo, como a LGPD aqui no Brasil e padrões internacionais como a ISO 27001. Falando um pouco de tecnologia, um conceito-chave que a gente aplica é o Zero Trust, ou confiança zero. A filosofia é bem direta e, sinceramente, muito poderosa. Nunca confie, sempre verifique. É como se todo mundo que tentasse entrar em qualquer sala precisasse mostrar a identidade toda vez, não importa se já está dentro do prédio. Acabou aquela ideia antiga de que se está dentro da rede é de confiança. Isso não existe mais. Outra peça fundamental na parte técnica é o que chamamos de backup imutável. Pensa nisso como uma pólice de seguro final contra ransomware. Basicamente, são cópias de segurança dos dados que são blindadas. Elas não podem ser modificadas, criptografadas ou apagadas pelos bandidos. Ou seja, mesmo que o pior aconteça, a gente tem a garantia de que a recuperação dos dados vai ser rápida e completa. E olha, isso não é teoria, funciona de verdade. A gente teve um caso real num cliente nosso, do setor farmacêutico, que sofreu um ataque de ransomware bem pesado. Nós ativamos o plano de resposta e, usando justamente os backups imutáveis, a operação crítica da empresa estava de volta no ar em menos de 4 horas, sem perder um dado sequer. Isso é resiliência na prática. Ok, essa jornada toda para resiliência pode até parecer um desafio enorme, mas o primeiro passo é, na verdade, muito simples e direto. Tudo, absolutamente tudo, começa com um diagnóstico bem feito. É ele que transforma a conversa técnica em ações estratégicas que podem ser tomadas agora. E o que sai dessa primeira fase? Valor imediato, sem enrolação. A gente entrega um mapa claro dos 3 maiores riscos para o negócio, um roadmap executivo com prioridades e estimativas para saber exatamente por onde começar. E, claro, relatórios de maturidade usando padrões de mercado como NIST, Syscontrols, prontinhos para apresentar na reunião do conselho. É ter clareza estratégica desde o primeiro momento. Para fechar, eu volto à pergunta que começou tudo isso. Aqueles processos, aqueles dados, aqueles sistemas que são a alma da empresa, aquilo que, se parar para tudo, está de fato protegido. Se a resposta não for um sim, alto, claro e sem hesitação, talvez seja a hora de uma nova conversa.